Olá pessoal, meu nome é Adriele Cristine e hoje estou aqui para compartilhar com você o meu primeiro vídeo do estágio supervisionado de gestão escolar. Esse trabalho ele foi realizado em grupo. Meu curso é o curso de licenciatura em pedagogia. Eu fiz esse trabalho juntamente com mais duas amigas minhas, a Geisiele Gonçalves Barbosa Vital, RU 2145004, a Luciele Abrantes Rossi Martins, RU 2145268, e o meu, Adriele Cristine, RU 2144697. Hoje vamos falar um pouquinho sobre educação financeira. Quando falamos em gestão escolar, é importante compreender o contexto geral em que essa forma de administração se aplica. Para darmos início ao raciocínio, o primeiro passo é compreender que a gestão escolar conta com 6 pilares principais em essência, que são eles: a gestão pedagógica, a gestão administrativa, a gestão financeira, a gestão de recursos humanos, a gestão da comunicação e a gestão de tempo e eficiência dos processos, dos quais gestão financeira e gestão de tempo e eficiência dos processos serão os tópicos abordados nesse vídeo. Vamos entender primeiramente o que é gestão financeira escolar. Gestão financeira escolar é um conceito que se diz respeito à boa administração dos recursos financeiros e orçamentários dentro da instituição, em prol do seu funcionamento com qualidade. Isso conversa tanto com o atendimento às necessidades dos alunos, professores e da comunidade como um todo, quanto aquelas da própria instituição. Qual a importância da gestão financeira escolar? Imagine que sua escola pretende investir no EAD. Seus custos de manutenção são relativamente mais baixos, se comparando com o ensino presencial. Contudo, sua implementação exige investimentos em infraestrutura, a começar por plataformas online que abriguem os cursos oferecidos. Nesse caso, é preciso considerar a possível falta de experiência de sua instituição no assunto. Imagine que serão necessários equipamentos para filmar as aulas que garantam qualidade de imagem e som boa o suficiente para tornar os conteúdos facilmente assimiláveis. Sua escola também vai precisar pagar os professores. Afinal, mesmo sendo contratados pelo regime CLT, é provável que eles precisem fazer horas extras para transmitir os conteúdos em vídeo. É possível ainda que seja preciso contratar mais profissionais. Em resumo, tudo isso demanda recursos que devem estar previstos dentro do planejamento empresarial e do PPP. Da mesma forma que os custos precisam ser antecipados, você deve prever também as receitas. Quanto sua escola pretende faturar com o ensino à distância? Em quanto tempo deverá perceber o ROI, que é o retorno sobre o investimento? São questões que o planejamento deve responder, se não exatamente da forma mais pragmática possível. Isso vale para todos os tipos de instituição de ensino, não importando a que público atendam. Sem a antecipação dos custos, a previsão das receitas e o ajuste periódico do plano financeiro inicial, nenhum projeto pedagógico pode, melhor que seja, sairá do papel. Vamos entender um pouquinho o que é um PPP. O PPP é o Projeto Político Pedagógico. Nas escolas, essa ferramenta de gestão é chamada de PPP, o Projeto Político Pedagógico. Trata-se de um documento que serve como referência para que toda a comunidade escolar saiba quais rumos a instituição de ensino pretende tomar.
suas práticas pedagógicas e o planejamento curricular das disciplinas ensinadas. Uma breve leitura já evidencia o que o projeto político-pedagógico representa. Também parte da gestão das finanças. É a partir de suas diretrizes que a direção deverá pautar suas ações. Assim, direciona recursos conforme os objetivos contidos nesse documento. De forma bastante ampla, o PPP precisa identificar a escola, sua visão, missão e valores, assim como os objetivos do próprio PPP, estruturar os cursos e ensino das disciplinas, prever a participação de pais e familiares na rotina escolar e acadêmica, divulgar os investimentos que serão realizados e como serão aplicados, informar as diretrizes pedagógicas, divulgar os objetivos em todos os prazos estipulados e expor o plano de ação. O PPP deve ser revisado e modificado anualmente, conforme novas demandas surgirem. Participam de sua elaboração a direção e o corpo docente, que deverão se reunir em intervalos regulares junto ao conselho escolar, tendo em vista a amplitude das ações nele previstas. Torna-se necessário o planejamento dos recursos a serem gastos e as receitas previstas, ou seja, para materializar o PPP, a gestão e o controle financeiro empresarial são imprescindíveis. Como deve ser uma gestão financeira escolar eficiente? Uma boa gestão financeira escolar também deve prezar por processos que evitem a inadimplência. Afinal, melhor do que ter que lidar com um problema é reprimi-lo antes que ele aconteça. Há uma tática para isso que é bastante simples, mas extremamente eficaz: o envio de lembretes. Vamos entender um pouquinho como funciona um planejamento e o controle financeiro. Para garantir a eficiência e sustentabilidade das ações financeiras nas instituições de ensino, é preciso que os responsáveis assumam alguns compromissos importantes. Um deles é a realização de um bom controle financeiro, prevendo de forma adequada a alocação de recursos dentro da escola. O caminho para isso envolve fazer um mapeamento completo das necessidades da escola, para daí criar um orçamento geral que inclua um plano de despesas fixas e recorrentes. Assim, além do mapeamento dos custos, você terá controle também das datas de entrada e saída do seu fluxo de caixa. Ao ter em mente e já mapeados os principais custos da instituição, a elaboração de um planejamento estratégico que preveja despesas além dessas fica mais facilitada. Isso porque toda escola possui gastos que vão além das despesas fixas e recorrentes, como é o caso da eventual manutenção de equipamentos, do investimento em capacitação dos professores para uma nova tecnologia que entra na jogada, a própria aquisição de novos sistemas conforme a evolução do mercado. Enfim, diversas despesas que não fazem parte do que é considerado como fixo, mas que precisam acontecer, com um planejamento financeiro em mãos pautado nas necessidades da escola e no bom controle do que entra e sai, e quando dosar novos gastos torna-se uma tarefa muito mais tranquila. Algumas possíveis fontes que podem ser identificadas são as mensalidades dos alunos, empréstimos e financiamentos, fomento mercantil,
fundos de investimento, vendas de ativos. Considere os aspectos pedagógicos. Vincular o planejamento estratégico aos conteúdos programáticos das disciplinas é um ponto muito importante a considerar. Uma aula de educação física representa cursos distintos de aulas de química, portanto, o tipo de conteúdo vai determinar quanto será investido inicialmente. Disciplinas que exigem aulas mais práticas são necessariamente mais caras do que as que ensinam apenas em sala. Afinal, uma coisa é ensinar a tabela periódica no quadro negro, outra é fazer experimentos com elementos químicos em laboratório. Para objetivos pedagógicos diferentes, custos e receitas diferentes. Percebe a diferença? Sem levar em conta os tipos de conteúdo que serão lecionados e a infraestrutura exigida para os alunos os assimilem, não é possível levar adiante nenhuma proposta de ensino. Considerar os aspectos pedagógicos também tem a ver com a política de RH a ser implementada. Qual é o perfil de professor indicado para ensinar, levando em conta os objetivos da instituição, perfil dos alunos e o tempo esperado para concretizar os resultados? Se a ideia é contratar profissionais mais qualificados e experientes, é certo que isso vai gerar um impacto financeiro maior. Por outro lado, e as experientes, é certo que isso vai gerar um impacto financeiro maior. Por outro lado, se as metas são menos ambiciosas, professores com pouco tempo de carreira ou até mesmo estagiários podem ser suficientes. De qualquer forma, os gastos com salários, encargos trabalhistas e impostos representam mais um passivo com o qual a instituição precisa arcar. Defina as metas. As definições das metas em si não é um processo complicado. O que pesa de fato é se elas são realistas o bastante para não desestimular o corpo docente e funcionários ou se são irrelevantes a ponto de não gerar engajamento. Simon Oram, CEO da consultoria LEC nos Estados Unidos, define 4 tipos de tensão que precisam ser equilibrados na execução de uma estratégia. Um deles consiste em colocar na balança objetivos desafiadores contra resultados inspiradores. Significa que se o desafio não representar dificuldades compatíveis com as capacidades da instituição e das pessoas envolvidas, não vai provocar o engajamento necessário. É como se você dissesse para um atleta para subir uma escada, mas sem determinar uma razão para isso. Ele pode cumprir a tarefa, mas a sensação que fica é a de ter feito algo irrelevante. Por outro lado, metas ousadas e sem resultados inspiradores repercutem mal e normalmente geram reações de insatisfação. É o caso de empresas que projetam reduzir gastos sem que isso resulte em algo que de fato faça valer a pena. Sua escola quer aumentar a quantidade de alunos em 10% para o próximo ano letivo? Excelente, mas será que dentro das suas possibilidades e da conjuntura externa, não seria mais apropriado investir no já citado EAD? Antes de estipular objetivos, avalie criteriosamente suas atuais forças, fraquezas, contingências e oportunidades que o mercado oferece. Verifique os recursos necessários. No início desse tópico, elencamos
as possíveis fontes de recursos a que sua empresa, escola, poderia recorrer, lembra? Esse é um ponto que demanda máxima atenção dentro de um planejamento financeiro estratégico. Objetivos em longo prazo sugerem fontes de financiamentos diferentes, se confrontados com os de médio e curto prazo. A construção de uma nova unidade escolar, por exemplo, pode ser uma meta de longo prazo, tendo em vista a duração das obras, prazos para obter licenças dos órgãos públicos e outros procedimentos. Essa é uma meta que pode ser autofinanciada. Sendo assim, os recursos para custear a obra seriam 100% da escola, que pode se planejar para formar uma reserva até atingir o valor estipulado para começar o projeto até a sua conclusão. Claro que no caso de obras existem sempre os imprevistos e custos extras que são somados ao orçamento inicial. Mas até essas eventualidades podem e devem ser previstas. Como exposto anteriormente, financiar projetos ou atividades com recursos próprios é o ideal. Contudo, essa é uma solução que demanda tempo. Pode ser que sua instituição de ensino esteja diante de uma oportunidade que precisa ser aproveitada imediatamente. Aí, a possibilidade de um financiamento precisa ser considerada, uma vez que o investimento poderia gerar lucros rápidos e compensar o que foi investido e pagar os juros. Tudo vai depender da análise criteriosa do cenário externo e quais as reais capacidades que a empresa tem de liquidar o passivo gerado. Projete diferentes cenários. Ação sazonalidades do segmento de ensino são percebidas conforme oscila a quantidade de matrículas, dadas condições externas mais ou menos favoráveis. O desemprego aumentou? Isso certamente vai gerar impacto no número de alunos matriculados e até mesmo no desempenho escolar acadêmico dos que já estão estudando. Dentro de um planejamento estratégico, é necessário contar com os maus resultados, para que a instituição não seja pega de surpresa. Antecipação é a resposta antes que seja preciso tomar medidas de contenção que podem prejudicar os alunos. Para isso, a gestão financeira escolar deve considerar custos e receitas para resultados acima da média, projetando a capacidade operacional da instituição, ou seja, ao exceder o número de matrículas, a quantidade dos serviços não pode ser comprometida. Dentro do projetado, antecipando o que pode melhorar visando ao crescimento. Abaixo das projeções, já se resguardando de um cenário de menos matrículas e aumento no número de clientes inadimplentes, com um plano de contingência adequado, em que uma reserva financeira é fundamental. Estabeleça prioridades. Dentro do PPP, a escola vai definir o que é prioritário dentro de suas propostas pedagógicas. Se o objetivo é tornar-se um centro de excelência, pode ser indicado frear o acesso de novos alunos e aperfeiçoar os métodos de ensino. Entretanto, se a instituição pretende angariar mais recursos para formar uma base financeira sólida e que viabilize novos projetos, então o aumento nas matrículas é o caminho. A definição do que é prioritário deve partir de um consenso por meio da necessidade e exaustiva discussões. Para isso, toda a comunidade deve ser incentivada a participar, inclusive pais e representantes de alunos.
As reuniões do conselho escolar devem ter contemplados em suas atas os respectivos debates sobre temas prioritários, bem como as decisões tomadas a respeito. Faça a prestação de contas. A credibilidade é imprescindível para a manutenção da imagem institucional. No Brasil, empresas e escolas públicas contam com a confiança da maioria da população, o que não deixa de ser um ativo valioso a ser capitalizado pelo ensino particular. Afinal, instituições que cobram pelo ensino não deixam de prestar um serviço de utilidade pública, ao mesmo tempo em que são empresas, concordam? Sendo assim, a transparência percebida ao divulgar seus demonstrativos de resultados contribui para formar um ambiente de confiança. Não menos importante, a prestação de contas junto à Secretaria de Educação é uma obrigação imposta por lei. Ela está prevista de acordo com o artigo 70 da Constituição Federal. A escola pode informar a comunidade sobre a aplicação dos recursos financeiros em caráter informal. Isso pode ser realizado por meio de informativos em formato de jornal ou até por mala direta, por exemplo. O certo é que o quanto antes mais transparente a gestão, maior a credibilidade. Portanto, isso resulta em um relacionamento muito mais produtivo entre docentes, gestores, pais e alunos. Otimize recursos. Eliminar custos e despesas é a melhor forma de garantir os lucros. É disso que falamos ao destacar a importância de otimizar os recursos aplicados pela sua instituição de ensino, incluindo o capital de giro e a gestão da carteira de cobrança. Um dos setores que mais demandam custos em escolas é a folha de pagamento. As rotinas administrativas escolares demandam, em geral, procedimentos que tendem a ser burocratizados. Com o tempo, a repetição das tarefas torna as pessoas menos eficientes, uma vez que elas passam a dedicar muito tempo a procedimentos estritamente formais. Um sistema de gestão escolar pode ser uma solução para eliminar esse entrave. Liberando pessoas de tarefas repetitivas, é possível realocá-las para atividades mais produtivas e que gerem mais resultados dentro do projeto pedagógico. Outros setores em que a otimização de recursos pode gerar redução expressiva nos gastos são papelaria, mudando de fornecedor, negociando os preços ou eliminando os excessos. Almoxerifado, reduzindo o uso de materiais de limpeza e gerenciando estoque. Cantina, retirando do mix de produtos aqueles que tenham poucas saídas, ou seja, produtos que não são muito consumidos. Água e luz, estimulando o consumo consciente e evitando luzes acesas fora do período letivo. Outro ponto que merece atenção é o descarte de resíduos. Estimular a reciclagem e o tratamento correto do lixo deve ser parte da estrutura curricular. Portanto, é também um hábito instituído entre toda a comunidade. A destinação de recicláveis, desde que seja feita conforme os parâmetros de higiene determinados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, pode até mesmo ser convertidas em fonte de receitas para a instituição, ou seja, reaproveitamento de conteúdos de alimentos que poderiam ser descartados, pode ser reutilizados na cozinha, como cascas, talos, podem ser feitos sucos, até mesmo lanches mais rápidos para as crianças. Então, é muito bom os docentes estarem estimulando esse tipo de aprendizado.
Principais métricas financeiras que devem ser acompanhadas. Tal como uma empresa, sua escola deverá pautar seus resultados em função de métricas financeiras. Vamos conhecer as principais delas. Ponto de equilíbrio. Uma vez que o PPP tenha identificado quanto a instituição deve sempre em caixa para manter suas atividades, é possível estimular o ponto de equilíbrio. O PE representa um valor mínimo que sua escola deverá captar para o custeio de todas as operações. Portanto, é um valor representativo que suas receitas se igualam às despesas como um todo. Custos e despesas. Em relação aos custos, será preciso identificar o que é fixo e variável, considerando o controle de movimentação, gastos que não se modificam ao longo do tempo e os que variam conforme a prestação de serviços educacionais é incrementada ou reduzidas, deverão ser tratadas separadamente. Para ilustrar, vamos supor que sua instituição definiu a criação de novas turmas de cursos profissionalizantes. Sua escola deverá arcar com todos os custos inerentes à oferta de serviços ampliada. Além disso, precisa identificar as despesas que serão fixas ao longo do tempo e as que variam com mais frequência. Rentabilidade. Tudo o que representa retorno a partir de um investimento feito pode ser enquadrado a partir da sua rentabilidade. Como vimos de forma sucinta anteriormente, investimentos que não rendem o esperado geram prejuízo, como é o caso dos recursos aplicados em marketing que não surtem os efeitos projetados na receita líquida. A forma para se calcular a rentabilidade de um investimento é a seguinte: rentabilidade é igual a lucro sobre valor investido vezes 100. Lucratividade. Considerando a lucratividade, sua escola deverá enquadrar os valores que ficam após apurar todos os custos operacionais. Isso significa englobar aqueles que antecedem o serviço e os que são liquidados depois, assim com a rentabilidade entre várias fórmulas à disposição, uma relativamente simples para realizar seu cálculo. Lucratividade é igual a lucro sobre receita bruta vezes 100. Vamos falar um pouquinho agora sobre os benefícios de uma gestão financeira escolar eficiente. Portanto, como vimos, a tarefa de formar uma estrutura que dê conta da gestão dos recursos não é simples. Você precisa dedicar-se a gerir múltiplos aspectos no negócio ao mesmo tempo. Escolas são essencialmente prestadoras de serviço, portanto, seu produto é consumido antecipadamente. Os alunos pagam após terem recebido as aulas, o que abre caminho para a inadimplência. Esse fator é um problema comum em instituições de ensino, em maior ou menor escala. A tecnologia é a resposta mais imediata aos desafios que instituições de ensino enfrentam em suas rotinas administrativas. Um intermediador de pagamentos, por exemplo, é uma ferramenta útil para antecipar cenários de inadimplência. Assim, ele pode ajudar a facilitar a cobrança por meio de envios automáticos de boleto, utilizando a tecnologia de gestão e seguindo os passos descritos aqui. Você terá mais elementos para tomar decisões importantes de maneira a gerar resultados positivos. A gestão financeira escolar é o caminho para que sua instituição cumpra seu papel social. Além disso, trabalha para que ela seja igualmente lucrativa como empresa.
Agora vamos, depois de estudarmos esses papéis, entender um pouquinho mais sobre a gestão financeira, vamos saber quem são os responsáveis por esse pilar. São normalmente responsáveis por gerenciar esse pilar na gestão escolar os diretores, a equipe financeira, a equipe administrativa, a secretaria ou até mesmo consultores externos contratados para esta função, dependendo do caso. Agora vamos entender um pouquinho sobre as atribulações desses profissionais. Exemplos de atribulações desses profissionais podem ser fazer o planejamento financeiro, administrar o orçamento da instituição, organizar o fluxo de caixa, estabelecer e cumprir uma rotina de pagamentos e cobranças, prestar contas sobre os gastos da escola, definir ações para evitar a inadimplência, são atribulações dos gerenciadores. Um ponto muito importante de ser destacado sobre a gestão financeira escolar é que ela precisa estar diretamente atrelada ao plano pedagógico, valores e missão da instituição de ensino. Isso porque as decisões financeiras sobre o pagamento de professores, a compra de computadores ou o investimento em uma horta compartilhada e até o tipo de lanche que será servido aos alunos devem ser sempre pautados pelo que a escola acredita. Dicas para uma boa gestão financeira escolar. A execução de boas práticas na gestão financeira escolar, assim como em qualquer outro pilar da gestão, envolve estudo e dedicação. Sendo assim, é preciso tomar todas as medidas cabíveis e envolver no processo todos aqueles que dele também usufruem. Conscientização da equipe. Esta é uma das primeiras etapas que você deve buscar para alcançar o sucesso das suas ações e planos de gestão financeira. Isso porque é preciso que não somente a diretoria da escola, mas também toda a equipe de professores e até mesmo os alunos tenham consciência da importância de certas ações. Por isso, conscientizar todos os envolvidos para que juntos possam ajudar a reduzir gastos desnecessários é um ótimo primeiro passo. O consumo de energia elétrica, papel e água, por exemplo, podem sofrer drásticas reduções se utilizados da forma correta.